Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início a mais um texto, né? A mais um capítulo do nosso livro, tá? Então nós vamos ver aqui na página 5, tá? Do módulo 2, né? Nós estamos passando para o módulo 2 e nós vamos ver a África Antiga, uma diversidade de povos, tá? Então, a primeira coisa que nós destacamos quando nós estudamos a África, né, esse continente maravilhoso que nós conhecemos infelizmente superficialmente, conhecemos pouco, é que há uma diversidade imensa na África, tá? A África é um continente grande em termos de extensão, tem uma geografia bem diversificada, né? E isso vai ajudar, né, vai contribuir para que esses reinos antigos eles se organizem de maneiras diferentes, tá? Ao longo dos séculos. Mas uma coisa que eu queria começar comentando com vocês é sobre as coisas mais comuns que nós sabemos, assim, o que às vezes imediatamente nos vem à mente quando a gente fala em África, tá? Primeiro é comentar que essa associação que nós geralmente fazemos entre a África e a fome, a África e a seca, ela não traduz a diversidade cultural, os costumes, nem as riquezas que a África possui, tá? E que a África já possuiu muito mais. Boa parte do que alguns lugares, alguns países africanos, né, passam, algumas tribos, é resultado de uma exploração de muitos anos. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas a África é um lugar fantástico, maravilhoso, com uma diversidade. E lembrar também que na nossa origem, né, brasileira, na maneira como o povo brasileiro se constituiu, se formou, também há muito dos povos africanos. Então, entendendo os povos antigos africanos, entendendo essa cultura, nós vamos entender também muitas coisas, muito da nossa herança africana também, tá certo? Gente, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, né, é que apesar de haver essa diversidade toda dentro da África, nós também podemos ver alguns pontos comuns, né? Da mesma maneira como nós vimos e conseguimos estabelecer os pontos comuns entre, por exemplo, coisas que se praticavam na Mesopotâmia e coisas que se praticavam no Egito. Por falar no Egito, não vamos esquecer que o Egito é uma das grandes civilizações africanas, tá certo? E a África também vai se destacar porque ela é o berço da humanidade. Lembrem um pouquinho, quando nós estávamos estudando a pré-história e nós vimos que tanto os estudos arqueológicos, né, quanto os estudos com o DNA, os estudos no campo da biologia, nos levou a confirmar que o surgimento do homem, o aparecimento da humanidade remonta à África, tá certo? Então, vamos lá, né? O que é que tem nesse continente? Né? Quais foram as grandes civilizações que se desenvolveram ao longo da sua história? Então, eu falei para vocês sobre a sociedade egípcia. Nós temos também o reino Cuxita, Axumita, e vários outros reinos, tá? Então, vamos lá. Como foi que esses povos eles fundaram as suas cidades e os seus reinos, né? Eles foram muito conhecidos no mundo antigo e esses povos eles também tiveram um grande desenvolvimento econômico, comercial, artístico, abriram rotas comerciais importantes, né? Abriram essas rotas, elas acabaram cruzando todo o continente e ligando grandes civilizações. Por exemplo, ligando a Europa e a Ásia, tá? Então, essas rotas comerciais, elas foram muito importantes, tanto para o desenvolvimento econômico desses grupos, né, como também para o intercâmbio cultural. O que é o intercâmbio cultural? É o momento em que uma sociedade vai ser influenciada pela cultura de outra, tá? Vale lembrar também, gente, que uma das coisas negativas nessa rota e nessa comunicação entre esses continentes é que posteriormente, depois de alguns séculos, começou a se praticar também a retirar desses reinos africanos grupos para serem escravizados, né? Principalmente aqui quando começou a colonização europeia. Então a gente sabe, por exemplo, que o Brasil
foi fundado, né, como o Brasil. Os europeus tomaram conta do Brasil e começaram a investir na colonização. E aí a mão de obra que mais se destacou foi a mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, ela também buscava grupos da África para serem escravizados aqui, tá? Então, o homem africano, ele não nasceu escravo. É por isso que a gente diz que eles foram escravizados, tá certo? Mas afinal, apesar dessa grande diversidade, existe coisas em comum entre esses reinos, né? Antes deles se tornarem reinos separados, eles tinham características semelhantes? Bom, em alguns reinos sim. Apesar da diversidade, a gente vai ver que vão haver elementos que são bem comuns na cultura deles, tá? E eu gostaria de começar comentando com vocês sobre a organização social e política desses reinos africanos, tá? Da África antiga. Então, o aspecto geral, né? Um bem comum é que nessas sociedades os governantes eles se julgavam filhos dos deuses, tá? Então havia essa relação de dependência e de respeito por acreditar que aquele soberano, que aquele governante, ele poderia ser um descendente, né, dos deuses, tá? Geralmente essa camada era composta por chefes militares e líderes religiosos. Então a religião era na maioria muito importante para esses grupos, né? Porque reafirmava o poder dos reis e dos líderes escolhidos. Então, geralmente esses chefes, esses líderes, eles tinham essas três funções, né? Observem que isso é muito semelhante ao que nós vimos no Egito Antigo, tá? E isso vai ser um aspecto que vai prevalecer. Havia também nessa sociedade uma camada intermediária, tá? Era uma camada de especialistas, gente, geralmente de profissionais, de artesãos, de pessoas que lidavam com o ouro, né? Ou fazendo joias, os joalheiros. Haviam também o desenvolvimento do comércio, né? E que era o responsável por fazer a aproximação entre os grupos. Então, nessas sociedades antigas, a gente vai ter essas figuras dos especialistas também, tá? Entre os grupos mais pobres estavam os trabalhadores, que tinham diversas tarefas, diferentes tarefas, né? E dentre elas, plantar, né? Trabalhar com a terra, trabalhar também em obras públicas, né? E trabalhar no exército, no caso da guerra, tá? Dessa camada mais baixa também faziam parte os escravos, tá? Esses escravos que se acumulavam nesse período do Egito Antigo não era o mesmo tipo de escravidão que eu comentei com vocês há pouco, né? Que a Europa praticou, né? Os europeus foram lá, negociaram escravos, homens e trouxeram para ser escravizados na Europa. Não, esses escravos aqui que nós estamos nos referindo são escravos de guerra. Então, os grupos guerreavam entre eles e aí aqueles que perdiam eram feitos de escravo, tá? É totalmente diferente daquela escravidão que a gente vai ver depois, tá? Nos aspectos políticos, né, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver uma organização patriarcal. Gente, o que é uma organização patriarcal? Lembram que eu falei para vocês, né, que era uma autoridade política e familiar. Então, geralmente era um homem notável, né, esse homem notável, ele estava ali dentro de uma comunidade, era respeitado como guerreiro, como homem sábio, e aí ele exercia uma liderança local, tá certo? Os líderes, eles eram escolhidos entre os homens, né? Os mais velhos e mais respeitados, tá? Nos casos em que os governantes tinham o título de reis, era comum o poder ser hereditário, ou seja, o poder passar de pai para filhos. Em alguns casos, o poder não era transferido para o filho, mas para um irmão ou, né, para alguém que era respeitado dentro da sua linhagem, tá? Em outras sociedades africanas também se observou o matriarcado, né? O que seria esse matriarcado? Seria essas mulheres, né, essas figuras femininas, como sendo as principais autoridades, tá? Então, em alguns casos,
nesses reinos africanos, quem tinha o poder eram as mulheres. Eram elas que eram as líderes, né? Essas matriarcas. Exercia o mesmo papel que um patriarca, só que eram as mulheres, né? As matriarcas, as mães, aquelas lideranças mais ligadas àquela sociedade. E nos aspectos religiosos, o que era que acontecia? A sociedade convivia muito com diferentes crenças religiosas, tá? Então, muitos grupos eram politeístas, né? Ou seja, eles adoravam vários deuses. O que é politeístas? É a ideia de que há várias divindades e não só a concentração do divino em um deus. E aí, né, tem a religião egípcia também, que acabou influenciando muitos grupos, tá? Principalmente trazendo a figura do humano como sendo também um deus, né? Como sendo uma possibilidade de realização de culto. Outros grupos também cultuavam os antepassados, né? Divinizavam esses antepassados, adoravam as pessoas que já haviam morrido e acreditavam que os espíritos dos mortos poderiam interferir no cotidiano dos vivos, né? Eles faziam cultos em homenagem a essas divindades. Algumas sociedades preservam em suas crenças religiosas culto para agradar os antepassados. Então, até hoje, né, é possível ver que alguns grupos vão continuar praticando esse tipo de religiosidade. Meus amores, então, hoje eu queria trazer para vocês mais esses aspectos gerais, né, dessa África antiga. Mostrar que, apesar dos africanos ter esses reinos bem diversificados, eles vão preservar características comuns, tá? Eles vão se assemelhar em alguns pontos entre eles, em outros eles vão ter práticas diferentes. Mas, em geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham uma ótima tarde e preste atenção no vídeo. Bom beijo. Vou deixar uma atividade para vocês também na plataforma. Até lá. Na próxima aula nós vamos ver o reino de Kush. Beijo.